Sem droga ou com droga, o que piora, eu acredito que você vai concordar comigo. Esse mundo está sempre cada vez mais doente. E já vem doente de muitas vidas, porque os nossos espíritos podem estar passando por doenças severas, doenças da alma eu me refiro. É muito louco você olhar para o mundo e você ver as coisas como elas estão. A guerra que o ser humano é capaz de fazer. A guerra que o ser humano é capaz de promover. Geralmente externa, porque está em guerra interna. Essas guerras são com bombas, com armas, com duelos de diversas naturezas. Mas às vezes essa guerra também está no palco. As vidas passadas desse cara que tinha uma voz que particularmente eu gosto bastante. Hoje nós vamos falar sobre Kurt Cobain. Vamos lá? Kurt Cobain, de 1967 a 1994, e ele também está integrando na lista do Clube dos 27, que estamos em período de estudo. Kurt Donald Cobain foi um cantor, compositor e músico norte-americano, famoso por ter sido o fundador, vocalista e guitarrista da banda Nirvana, considerado por muitos o rei do grunge. Sua família tinha uma tradição musical. Cobain foi descrito como uma criança feliz e muito criativa. Gostava de desenhar seus personagens favoritos de filmes e desenhos animados. Cobain começou o interesse pela música cedo, de acordo com a sua tia. Ele começou a cantar. Aos 4, Cobain começou a cantar e tocar piano, escrevendo uma música sobre a sua viagem a um parque local. Ouvia artistas como Ramones, Electric Light Orchestra. Em 1976, seus pais se divorciaram. Kurt, na época, tinha 9 anos de idade e esse foi um evento que teve um profundo efeito em sua vida. Sua mãe notou que sua personalidade mudou drasticamente. Cobain se tornou mais desafiador e recluso. Em uma entrevista de 1993, ele explica, abre aspas, lembro-me envergonhado por alguma razão, eu tinha vergonha dos meus pais. Eu não poderia enfrentar alguns dos meus amigos na escola mais, porque eu desesperadamente queria ter o clássico, você sabe, a família típica, mãe, pai. Eu queria a segurança, assim eu me ressenti com os meus pais por alguns anos por causa disso. Eu acho que vou já interromper aqui, eu acho que essa situação de ele ter vergonha dos pais dele pode já ter sido um gatilho para uma de suas vidas que eu vou contar daqui a pouco, que tem a ver com a mãe dele de outra vida e tem a ver com a esposa dele desta vida. Gente, vamos lá. Os pais de Cobain passaram a encontrar novos parceiros após o divórcio. Sua mãe começou a namorar um homem que abusava dela. Ele testemunhou a violência doméstica infligida contra ela. A mãe de Cobain concedeu a custódia total de seu filho a seu pai, o que não é uma coisa muito comum, né, gente? Geralmente fica com a mãe. Durante o seu segundo ano do ensino secundário, Cobain volta a morar com sua mãe. Ele foi morar com o pai, depois ele volta para a mãe. 2 semanas antes da formatura, ele saiu da sua escola. Sua mãe lhe deu 2 opções, encontrar um emprego ou ir embora. Eita! Sabe que isso é bom, né? Isso é bom. Trabalhar, ficar ocupado, na verdade é uma coisa boa. Ele acabou sendo expulso, banido da sua casa por sua mãe. Nossa! Gente, eu leio a biografia na hora que eu tô gravando, não dá tempo de ler antes. Então... eu fico surpresa, porque a história de vida passada, assim, eu já li, e aí, tá, vamos lá. Que gatilho, sério, que gatilho pra ele. Banido da sua casa por sua mãe, Cobain se manteve na casa de amigos e às vezes se escondeu no porão de sua mãe. Cobain afirmou que durante os períodos sem teto, vivia debaixo de uma ponte. Depois começou a trabalhar e alugou um apartamento. Ganhou sua primeira guitarra com 14 anos. Durante o ensino médio conheceu Christy Novoselic. Nessa época, Kurt deu a Christy uma fita demo de sua banda, Fecal Matter. Depois de alguns meses de indecisão, Christy finalmente ouviu a fita e gostou. Acabou por concordar em formar uma banda juntamente com seu mais novo amigo, banda essa que mais tarde resultaria no Nirvana. Até a parte da carreira engrenar, Cobain ficou bem desencantado. Eles não conseguiam atrair multidões. Entra músico, sai músico, aqui resumindo para vocês, até o momento em que ele consegue encontrar um bom baterista, que é David Grohl. A partir desse momento, a banda passa a ter o seu maior sucesso, já de estreia com o álbum Nevermind, em 1991. Inclusive esse álbum que tem um bebê na capa, uma capa bastante famosa, e tem alguma coisa nesse bebê aí, tá? Eu vou explicar. Quer dizer, na referência a um bebê, na referência a uma criança, fazendo uma ponte aí com as vidas passadas de Kurt. Só para concluir, Nevermind, eles esperavam que esse disco vendesse em torno de 250 mil cópias, digamos assim, no total, mas estourou.
foi um sucesso de vendas, passando a vender 300 mil cópias por semana. Então isso tem uma grande diferença. Kurt conheceu Courtney Love em janeiro de 1990. O casal vivia literalmente a frase sexo, drogas e rock and roll. No outono de 1991, os dois foram vistos juntos muitas vezes e ligados através do uso de drogas. Em 92, Courtney descobriu que ela estava grávida de Cobain. Em 24 de fevereiro de 1992, poucos dias após o término da turnê de Nirvana no Pacífico, Cobain e Love se casaram em uma praia no Havaí. Ele estava usando pijama e ela um vestido de cetim e renda. Não convidaram praticamente ninguém. Esse foi um casamento bem polêmico mesmo, né? Love admitiu ter usado heroína durante a gravidez sem saber. O casal chegou a perder a guarda da filha por algumas semanas, mas depois a filha volta para eles. Durante a maior parte de sua vida, Kurt sofreu de bronquite crônica e de intensa dor física devido a uma não diagnosticada condição estomacal. Sua primeira experiência com drogas foi com maconha em 1980, com a idade de 13 anos. Já com sua vida adulta, Kurt passou a consumir todos os tipos de drogas, como álcool, ácidos, LSD. Também tinha depressão. O vício em heroína começou a afetar a sua carreira. Antes de uma apresentação no festival New Music Seminar em Nova York, em julho de 1993, Kurt teve uma overdose. Em vez de chamar uma ambulância, Courtney Love, né, a esposa ali dele, lhe aplicou uma injeção de naloxona para despertá-lo. Ele então tocou normalmente com o Nirvana, sem que ninguém suspeitasse do que tinha acontecido. Meu Deus, que loucura! Gente, depois eu falo. Em 25 de março de 1994, após uma overdose e aparentemente algumas tentativas de suicídio, Love consegue organizar uma intervenção sobre o uso de drogas de Kurt. Amigos do músico, executivos da gravadora, ajudaram na intervenção. Não teve sucesso inicialmente. No entanto, Cobain concordou em submeter-se a um programa de desintoxicação. Já na clínica, Kurt não durou muito tempo. Acabou pulando o muro e fugindo. Em 8 de abril, o corpo de Cobain foi descoberto em sua casa em Seattle pelo eletricista Gary Smith, que tinha chegado para instalar um sistema de segurança. Apesar de uma pequena quantidade de sangue que saía da orelha de Cobain, o eletricista relatou não ter visto qualquer sinal visível de trauma e inicialmente acreditava que Cobain estava dormindo até que viu a arma, uma espingarda apontada para o queixo. Uma carta de suicídio foi encontrada. Ai, que vontade de chorar que me deu. Uma carta de suicídio foi encontrada, dirigida ao amigo imaginário de infância de Cobain chamado Boda, que dizia em parte, abre aspas, eu não tenho sentido a excitação de ouvir nem de criar música ou de realmente escrever, já há muitos anos. Uma alta concentração de heroína e vestígios de diazepam também foram encontrados em seu corpo. O corpo de Cobain tinha ficado deitado lá por dias. O relatório do legista estimou que Cobain tinha falecido em 5 de abril de 94, aos 27 anos de idade. Eu conhecia Kurt Cobain, conhecia Nirvana, conhecia algumas músicas das mais famosas, inclusive músicas que eu gostava de ouvir, de aprender a cantar, porque eu tenho, não sei explicar, mas acho que eu me sinto filha do rock, ainda que a minha alma seja muito clássica. Eu gosto de rock pra caramba, gosto da voz dele, apesar que eu sempre achava as músicas um pouco agressivas demais, então não era tudo que eu ouvia. Mas gente, que vontade de chorar que eu fiquei. Eu nunca tinha lido, eu nunca tinha entrado um pouco mais assim na história de Kurt Cobain. Estou fazendo isso exatamente agora para gravar o vídeo. Sabia que era aos 27 anos e, para ser bem sincera, na minha cabeça era overdose e não era tiro. Mas ok, antes eu estava vendo alguns vídeos que vi que ali os especialistas, as pessoas que falam de música tinham trazido isso, de ele ter, né, da morte ser por tiro. E eu confesso uma coisa de cara, eu nunca gostei, nunca me fez nada, não a conheço, mas quem é aqui antigo do canal já me viu fazendo live, acompanha bem os meus vídeos, acompanha o meu cotidiano aí quando tenho tempo de mostrar lá nos stories do Instagram. Sabe que eu sou, eu reajo à energia das pessoas. Eu reajo bastante à energia das pessoas. E meu feeling nunca errou. Até hoje, graças a Deus, é um guia pra mim na vida. E digo uma coisa, não vou dizer que eu seja assim, nossa, fã de Kurt Cobain. Ele como artista é uma coisa, como pessoa não posso dizer, eu sou neutra. Mas a Courtney Love não me desce. Não adianta, não me desce, não me desce, não me desce. Aí vendo alguns vídeos aqui, inclusive a respeito de ter uma teoria da conspiração
digamos assim, de que de repente ele não se matou, apesar da carta de suicídio, mas que foi ela que talvez tivesse matado ele, teve? Ela foi até, deixa eu até confirmar isso daqui, ó, eu acabei de ver aqui, estava conversando com a mama antes de gravar, ela foi acusada de atentar contra o genro e respondeu o processo. Ela é agressiva. Eu não simpatizo com o espírito dela. Nada contra, mas eu não era uma pessoa que eu conviveria. É aquele tipo de pessoa que de repente está na mesma calçada que eu vou olhar e de repente eu vou querer atravessar a rua. Eu acho que é assim, eu me explico. Mas agora vamos às vidas passadas de Kurt Cobain e a ligação com a Courtney Love também. Vamos lá? Nas primeiras vidas de Kurt Cobain, ele foi gladiador romano. E sabe que gladiador é um escravo, né? Era aquela pessoa que era obrigada a lutar, ele era obrigado a entrar na batalha. Isso é o mal das almas que nasceram homens em certas épocas da nossa humanidade, porque era, mesmo que você não tivesse isso por natureza, se a natureza pudesse ser mais pacífica, você era instigado a isso ou era obrigado a isso, né? O mundo era muito cruel nesse sentido. Ainda é em alguns lugares do planeta. Então ele foi um gladiador romano, mas ele lutou poucas vezes e acabou sendo morto em arena. Ele também viveu na Grécia Antiga, onde ele participou de batalhas. Eu iniciei esse vídeo comentando aqui com vocês a respeito das guerras. As guerras que acontecem dentro, as guerras que acontecem fora da gente. E a que acontece no palco. Então, algumas atitudes dele no palco, acho que quebrando guitarra, tendo uns ataques, digamos assim, uns pitis, vamos supor assim, parece que é isso, não, mas ele tinha uma grande ingestão, né, de uso de drogas, de vários tipos de drogas, e misturava, e ia pro palco, e aí, às vezes cantava mal, tocava mal, não era só ele, acho que a banda ali num todo, né. Inclusive, voltando a Courtney, algumas pessoas dizem, né, daquilo que a gente lê a respeito, que ela instigou muito o uso de heroína na vida atual do Kurt Cobain, né, nessa última encarnação dele. Então, essa questão de guerra, ele traz, eu sinto no meu coração, na minha alma, que ele não era alguém disposto a guerrear de verdade. Não era exatamente isso que ele queria fazer, mas acabou fazendo porque foi obrigado muitas e muitas vezes, inclusive. Na Grécia Antiga, lutou também em guerras. Ele viveu na Itália no século XV. Uma vida comum, mas com algumas referências importantes, algumas referências históricas. Porque aí a gente tem o Renascimento, a gente tem uma explosão de arte, que a Itália é o berço do Renascimento, se eu não estou enganada. Acho que até Florença, né, a grande cidade dessa época. Mas a gente tem uma perspectiva, um respirar diferente no mundo. A gente está no fim aí da Idade Média, entrando numa ideia de pesquisa, de ciência, de mais conhecimento. E ele fez parte dessa era que faz essa transição na Itália e convive de maneira indireta, ouve falar de pessoas aqui, pessoas ali, muitas pinturas, as esculturas, muita coisa, né, ao seu redor que foi sendo criada, e ele viveu esse momento, o que intensifica a parte artística dele. Eu acho que ele tem isso mais por natureza, só não teve muita chance antes. Aí ele viveu também na Bélgica por volta do ano de 1830, onde morreu como criança. Ele desencarnou como criança. Olha aí a associação que eu estou fazendo com a capa de Nevermind. Mas acho que da vida mais importante, que tem ligação com a sua atual encarnação, com essa última reencarnação dele, é de uma vida que acontece no ano, na verdade, o desencarne dele se dá em 1722. A gente não tem muita precisão do local, mas é na Europa. E já aproveito, falando em Europa, eu sou obrigada a comentar, a responder talvez algumas pessoas que realmente talvez não entendam muito o processo. Por que é que muita gente nasce na Europa? Por que todo mundo viveu na Europa? Tem gente que responde assim, porque vive muito na Europa e que essa galera é rica. Gente, eu acho que não tem gente que não tenha passado pela Europa, dos espíritos reencarnados hoje. Eu não tenho muito conhecimento, eu já tive acesso a 2, 3 pessoas, mas é pouca coisa, de anos atrás, das pessoas que viveram muitas vidas no Extremo Oriente e hoje estão para a América. Porque parece que eles estão lá e lá eles ficam. Parece que sempre reencarnam no mesmo local, poucas pessoas saem. A mesma coisa acontece no Oriente Médio, mas tem um pouco mais de saída. Mas isso é uma coisa que eu estou estudando. Agora é normal, né? Mas a gente não tem só isso. Não é todo mundo só viveu lá. Convido você a assistir todos os vídeos da minha playlist de vidas passadas aqui no YouTube. E você vai ver as pessoas que foram indígenas aqui, nos Estados Unidos, em outros lugares. A terra, né, América do Sul, essa região aqui que a gente pensa que pode ser Brasil, mas pode ser Uruguai, pode ser, sei lá, Argentina.
de muito tempo atrás, às vezes não se tem muita referência. Mas em termos de população, quantos milhões de pessoas, né? Pelo menos que a gente tem estudo, que habitaram, né, a Europa. E a Europa é antiga, na verdade. E muitos países ali nesse continente. E na África também. Mas isso tem vários vídeos meus aqui, tem de todos os lugares. Eu não tenho muito, mas eu não tenho culpa disso, porque a pessoa não chegou para mim ainda. Eu ainda não tenho muito do Extremo Oriente. O resto tem. É só vocês assistirem. Mas voltando aqui a 1722, em algum país da Europa, e como eu disse agora, não tenho uma precisão, né, de exatamente do local. Ele foi filho desta mulher chamada Courtney Love. Porém, não é a primeira vida que eles se reencontram. Então eles se casam nessa vida. Essa em 1722, ele é filho dela. E voltando lá para trás, na época dos gladiadores e nas guerras que aconteceram na Grécia, eles foram inimigos mortais. Mortais. E ela nutria um grande ódio dele. Tá? Um espírito que tem um grande ódio. E obviamente que no decorrer das nossas reencarnações, no decorrer dessa carruagem, como eu brinco aqui, você vai ganhando consciência, o seu espírito vai despertando e você entende que de repente aquele ódio que você sente não é mais bem-vindo a você, não é legal. O teu espírito, ele fica sufocado. Às vezes, as ansiedades, as depressões, as síndromes que carregamos são em decorrência de sentimentos negativos que ainda estão dentro de nossa alma. Que a consciência do espírito, ela já entendeu que aquilo não vale, que não está bom, que não é progresso, que não serve mais. Mas ainda não se curou de tudo. E aquilo começa a sufocar por dentro. E esse sufoco vai envenenando, esse sufocamento, essa sensação vai envenenando a alma, que a gente não consegue viver plenamente nenhuma vida. E nós estamos numa era de maior evolução na humanidade, principalmente num país bom como o Brasil. Pode reclamar o que você quiser, mas ele é bom. Energeticamente é um país bom, que te proporciona essa limpeza. Então, gratidão se você nasceu aqui, se você tem essa oportunidade. Eu não quero dizer que outros países também não tenham, né? A gente falha muito em política, muita corrupção, muita falta de vergonha na cara, muito vamos fazer de qualquer jeito. A gente não tem a disciplina que muitos países talvez tenham pela história, porque são mais antigos. Mas tá tudo bem. Quer dizer, não tá tudo bem, mas enfim, sigamos, né? Agora, a respeito da parte energética, ele é bom. Ele é muito abençoado mesmo pela natureza e por uma força espiritual que habita no Brasil. Então, feliz daquele que nasceu nessa era aqui no Brasil. Não sei se isso dura para sempre, tá? Esperamos que sim, desejamos que sim. Aí, às vezes, a gente traz isso. E ela traz isso com ela. E nunca conseguiu eliminar. Aí, o que acontece? Eles se encontram nessa vida, nesse meio musical. E alguns conflitos destas almas, sobretudo de Kurt, não tinham sido resolvidos dentro dela ainda. A capacidade de perdoar. Bom, isso tudo para voltar em 1722, quando num ataque de fúria, talvez melhor explicado por uma mãe que não queria ser mãe, por uma mãe que olhava para o filho e não gostava dele e surtava diante de uma vida que não gostava de viver, já trazendo em sua alma a rebeldia, a força, a brutalidade de quem foi guerreiro em outros tempos. Porque ela foi guerreiro lá antigamente, né? Foi homem e guerreiro aí na Grécia Antiga e também na era dos gladiadores. Ok, o que essa mãe faz com essa criança? Ela mata o próprio filho. Quando essa informação chegou, eu pensei, tá explicado a reação que eu tenho. Ela também não me parece, esse espírito, vamos tratar dessa maneira, né? Porque não é exatamente, ela não tem exatamente consciência disso, mas esse espírito não me passa muito a boa vontade de mudar. É como se, sempre foi assim, sempre vai ser assim, tá bom, eu tô na minha razão, a culpa é do outro. Eu acredito, isso é uma opinião, apesar dos meus sentimentos assim, mas é minha opinião que ela o instigou demasiadamente ao uso da heroína. E falou. Eu consigo sentir, perceber assim, como se fosse flashes desta vida, assim, do convívio dos dois. Não que ele não tenha culpa, ele tem, ele foi fraco também.
mas ela com um pouco mais de manipulação. E quando você escuta ela em entrevistas, você percebe a energia que sai pela voz dela, uma energia de batalha, uma energia grosseira, como se fosse um pouco estúpida. Mas, gente, eu não a conheço pessoalmente, eu não estou aqui julgando. Isso é umas definições de que palavra eu vou usar para tentar definir o que eu sinto, aquilo que eu percebo daquela pessoa. E assim eu a percebo. Eles não deveriam ter se encontrado, essa que é a verdade. Talvez ele teria ido para o mundo das drogas, porque ela não é 100% a culpada, não é isso não, mas instigou, teve peso, teve relevância. E eu acredito que o ato final dele, ainda, claro, levado por tanta droga, a gente não pode esquecer o fator físico da coisa toda, essa válvula de escape, que ele achava que fosse uma fuga, digamos assim, mas a força das palavras dela sobre ele, como se ela tivesse querendo ou não, provavelmente não querendo, mas o espírito tem um ar manipulador, conseguia deixar ele cada vez mais baixo astral. Seria mais ou menos isso. Muitas pessoas fazem isso e não percebem. Muitas pessoas fazem isso e não percebem. É bom a gente cuidar do que sai da gente, é bom a gente cuidar do que a gente fala, tá? Porque tem peso sim, cada palavra que sai, na palavra sai energia, a energia toca o outro. Isso é exatamente isso. Então, é isso que conhecemos, essas foram visões feitas pela mama, alguns complementos feitos por mim. Eles viveram juntos essas vidas, essas duas últimas encarnações, 1722 e 1830, ele morreu como criança, só que na de 1722 ele foi morto pela própria mãe e vem a se reencontrar nesta vida, aí pulando o século XIX, né? Vem a se encontrar nesta vida como Kurt Cobain, Courtney Love, e vivem da maneira que viveram. É verdade que quando a gente parte para estudar alguns astros, né, alguns rock stars, digamos assim, a gente percebe que essa coisa que eu já venho falando aqui da droga, do álcool exagerado, de coisas nesse sentido acabam aumentando cada vez mais a depressão que eles sentem, deixam eles agressivos, enfim, eles acabam se perdendo neste universo sedutário, eles não têm cabeça para lidar também com o sucesso. Eles querem fazer a música deles, eles querem a multidão, mas ao mesmo tempo o sucesso talvez ele tenha um preço muito alto. E isso também porque as pessoas criam uma idolatria aos artistas em geral. Não façam isso. Eles são pessoas. Pessoas com erro e com acertos como eu tenho, como você tem, como seu vizinho tem, como sua mãe, seu pai, seu filho tem. Tá tudo bem. Eles só têm arte. Então a gente tem que valorizar a arte mais do que a pessoa, na minha opinião. Por isso que a minha escola se chama Arte em Cena, né? A arte na cena. Sempre a arte em primeiro lugar. Isso sim, porque a arte fica e a gente vai. Essa que é a verdade. Mas existe uma guerra interna. Existiu uma guerra interna nele. E aí, neste universo da música não muito sadio, a coisa acaba explodindo. Eu percebo que não é só a droga que mata, porque senão muita gente que faz uso de drogas, que Mick Jagger, né, é um cara que usa cocaína até hoje, disse, por aí, não sei, não sou testemunha, mas que usou sim por muito tempo, entre outros, ou eles usam por um tempo, alguns conseguem parar quando tem a mente muito forte, ou então eles, raros, não usam, ou usam, mas também não se matam por isso. Como também tem muita gente que comete suicídio e não usou drogas. Então não é a droga, não estou defendendo a apologia, não, porque eu não acho nada bom isso. É sempre uma fuga de quem é fraco ou está numa fase fraca e não encara aquilo que tem, não encara o que está sentindo, não consegue ainda nem se entender em seus sentimentos. No que passa, em suas emoções, não consegue lidar com as coisas. O que falta é psicologia em tudo. Tanto da psicologia dos homens quanto a psicologia do espírito. Eu acredito que quanto mais a gente estude isso, mais a gente se entende de uma maneira mais intensa, mais profunda. E talvez consiga ver a vida com outros olhos. É lamentável, né? Mas uma coisa, eu só quero fechar esse vídeo falando do quanto é forte pra mim. Não vejo, mas eu tenho uma sensação grande demais de que muitas palavras lhe foram ditas no momento em que ele também não estava bem, a ponto de ter aí tirado a própria vida. Não vejo se foi ela ou se foi ele, mas de alguma maneira há uma influência e uma grande fraqueza da parte dele, desse espírito. E sinto que ele sofre ainda. Sinto que isso não foi superado. Que a espiritualidade o ampare cada vez mais e que para a próxima vinda ele consiga vir com calma, né, com tempo.
bastante tempo e bastante sabedoria. Isso a gente também aprende no mundo espiritual. Mas é isso, encerro o meu vídeo por aqui, minha gratidão a todos vocês por estarem me acompanhando. Pela sua curtida, claro, né? Você se inscreveu no canal? Não? Meu Deus, não faço mais vídeos se vocês não se inscreverem. Deixa sua curtida, deixa o seu comentário. Você gosta da banda Nirvana? Conhecer a história de Kurt? Deixa aqui nos comentários. Deixo meu beijo pra vocês, toda a minha gratidão por assistir o vídeo, pelo seu respeito, pela sua confiança. Fiquem com Deus. Até a próxima.